Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fábia, que tem acompanhado vocês nas aulas do 6º ano. Lembre-se, nós estaremos em 3 canais. Quais são eles? Pela TV aberta, pelo Classroom e pelo YouTube. Lembre-se, tem uma situação muito importante agora. O Classroom é o momento de você fazer as suas atividades. Então, você foca e entra lá, ok? Vamos lá para mais uma aula? Nessa aula, vamos reconhecer múltiplos e divisores de um número. Opa, professora, então vamos resgatar a multiplicação e a divisão. Isso aí. Nós vamos analisar. Vamos começar com uma primeira situação. Essa análise ela está na página 100. 3 professores querem levar ao cinema seus 69 alunos, sendo 2 cadeirantes, para que façam um trabalho sobre um filme. Eles foram divididos em 3 grupos, e ficou definido que os alunos do mesmo grupo deveriam se sentar na mesma fileira. Aqui tem uma condicional bem importante. Olha a leitura do problema. Quais são as informações importantes que eu tenho aqui? Lembre-se que os alunos deverão sentar-se de 3 em 3. Analisando, os 3 cinemas enviaram por e-mail as informações sobre suas salas e lembraram aos 3 professores que, por motivo de segurança, os 3 professores também deveriam se sentar. Então, teria que ter lugar para todos os alunos e mais os 3 professores. Observe as informações passadas e responda em qual sala de cinema os professores deverão escolher para atender suas exigências. Gente, nesse problema, nós vamos usar bastante um mapa mental para construir a resolução do problema. Veja bem, ele tem uma condicional. Nós temos um montante de alunos e esses alunos têm que sentar-se em grupos de 3, sempre de 3 em 3. E os 3 cinemas passaram por e-mail as informações de suas salas. Algumas eram completas e outras incompletas. Vamos adiante? O cinema 1. O que era o cinema 1? 85 lugares distribuídos em fileiras com números iguais de lugares. Possui 2 lugares para cadeirante. Isso é o cenário do cinema 1. Veja bem, não tem outra identificação, ele só colocou as fileiras, os lugares, não colocou maiores situações, só falou o quê? Que estão distribuídos em fileiras com números iguais de lugares. Vamos adiante. No cinema 2, são 12 fileiras com 6 lugares em cada. Opa! Começou agora uma nova informação. O cinema 2, ele trouxe para nós uma seguinte situação. 12 fileiras com 6 lugares em cada fileira. Também colocou o adendo que possui 2 lugares para cadeirante. Então, lembra lá, cinema 2. Vamos ao cinema 3. O cinema 3, ele mandou o croquis, a organização pronta, o desenho e o formato e, mais uma coisa, a posição da tela. Lembrando que os 2 anteriores não mandaram a posição de tela. Veja bem, como estão dispostos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 na linha e quanto eu tenho na coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, lembrando da multiplicação retangular, 8 vezes 9, 72. Opa! Então, professora, aqui no cinema 3 eu tenho uma visão melhor. Teoricamente tem melhor. Então, vamos analisar quais serão as nossas situações. Vamos adiante? Qual sala de cinema os professores deverão escolher? Lembrando bem que tem exigências. No primeiro e-mail contato que o professor preparou a aula, ele colocou uma condicional. Os alunos deveriam sentar-se sempre de 3 em 3. Teria que ter os 2 cadeirantes. Os alunos cadeirantes são os alunos que estão também dentro do montante de alunos e os 3 professores também deverão sentar-se, ok? Então, lá, os 3 cenários eu vou deixar aqui. Vou trabalhar com o primeiro cenário. Vamos lá? Analisando caso a caso.
O número 85, ele pode ser decomposto de duas formas, essa é a informação que eu tenho, que é no cinema 1, 85 lugares distribuídos em fileiras com números iguais de lugares. Possui 2 lugares para cadeirante. Então, esse é o nosso cenário. Como que esse 85 pode ser decomposto? A palavra decomposto a gente pode usar como divisão também, tá? Eu posso usar essa palavra de movimento. Eu posso compor 5 fileiras com 17, porque eu posso fazer 5 vezes 17, que eu tenho o 85. Essa é uma condição. Ou também posso pensar em 17 fileiras com 5 cadeiras. 17 vezes 5, 85. Só vou lembrar lá, lembra da propriedade comutativa? Que a gente podia fazer o quê? Multiplicar fatores, trocar a sua ordem e o produto seria igual. Ok? Então, essa é a condição do cinema 1. Por que, professora, que você está colocando essas duas condições? Porque ele não colocou a tela para nós, ele não especificou aonde seria a posição da tela. Qual era meu projeto? 69 alunos e 3 professores, 2 alunos cadeirantes, mas esses 2 alunos estariam inclusos dentro dos 69 estudantes. Todas as salas de cinema custam o mesmo valor e os grupos são formados por 3 alunos. Os alunos do mesmo grupo devem se sentar na mesma fileira. Este é o projeto. Então, vamos lá. Opa, fizemos um desenho então aqui. Como que ficou? Pega lá seu caderno quadriculado, para você entender o que foi feito aqui. Esses 69 alunos foram divididos em 3 alunos sentados juntos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, mudou de cor aqui para a gente só elencar. Então, aqui são 3 alunos, 3 alunos, 3 alunos, como o meu projeto exigia. Só que se eu dispor dessa forma, a tela pensando que a tela está naquela posição ali, indicada, eu vou fazer o quê? 3 vezes 17 dá 51 alunos. E eu tenho quantos alunos? 69. Então, faltariam quantos lugares? 18 lugares para os alunos. Então, olha cá. E, professora, e por que você não utilizou esses espaços que estão aqui em azul? Porque a condição é sentar-se de 3 em 3 e pronto, não posso usar. Então, vamos adiante. E os 3 professores estão aleatórios, eles não estavam na condicional. Agora, se eu inverter a tela, se eu colocar a tela em outra posição, como que vai ser? O 3 vezes 17 lá vai ficar 17 vezes 3. Então, olha só, aqui os alunos, ó, sentados em 3 em 3. Abarcaria todos? Aqui sim. O que é em azul está sobrando lugares. Se a tela for nesta posição, sim, é possível. Mas não foi colocado qual é a posição no e-mail. Então, a gente não pode pensar, né, na primeira situação. A primeira situação não é possível, a segunda, sim. Agora, colocando lá, 3 vezes 23, 69, que abarcam todos os nossos alunos, foi feito o quê? 2 fileiras com 12 alunos e 3 fileiras com 15 alunos. Seguindo, concluindo, então no cinema 1 será possível se a organização for de 5 fileiras com 17 cadeiras. Conseguiríamos organizar 12 pessoas em 2 fileiras e 15 pessoas em 3 fileiras, como ficou aqui, que é a segunda opção, com a tela nessa posição. Todos cabem, os professores são colocados e tudo dá certo. Só que a primeira situação só deu para esse tipo de tela. Agora é com vocês. Vamos ler então a situação? Vocês deverão analisar a situação do cinema 2 e 3. Vai ficar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Vocês se organizem agora como quiserem. Pode ser numericamente ou até fazer o desenho para você identificar as cadeiras. Lembrando que no cinema 2 a proposta é 12 fileiras com 6 lugares em cada fileira. Aqui também ele não colocou aonde a posição de tela, tá? Possui 2 lugares para cada cadeirante. E no terceiro cinema, que foi o croquis, aqui eu tenho sim a posição de tela e como está o desenho. Então, agora é com vocês. Tempo para vocês.
E daí? Você pensou? Qual é a conclusão que você chegou agora? Conferindo o Cinema 2. O Cinema 2, eu posso pensar em quê? 3 vezes 23, se eu decompor o 69 nas 3 alunos, que são grupos de 3 em 3, 3 vezes 23 fecham os 69 alunos. Opa! E ainda sobram lugares para os 3 professores, se a tela for virada para essa posição. E se, espero que vocês tenham pensado assim, né? E se a tela for invertida, também é possível? Sim? Também, né? Olha só, eu tenho aqui todos os alunos sentados, os cadeirantes sentados e os 3 professores. Então, cada fileira tem 12 cadeiras, ou seja, 3 vezes 4, 12. E se eu fizer 3 vezes 23, eu tenho 69. Professora, peraí, deixa eu alinhar esse pensamento. São 69 alunos com mais 3 professores, fecham 72 alunos. Então, o Cinema 2 está dentro dos mais, ok? Agora lá, concluindo, será possível em qualquer organização, pois nós temos as posições múltiplos de 3. Em todas as situações, nós teremos múltiplos de 3. Se eu tiver aqui 1, 2, 3, de 3 em 3, ou se eu pensar como está aqui, 1, 2, 3, também é possível. Embarcando os professores e os cadeirantes. Ocupamos todas as salas, as cadeiras, professores e alunos sentados. Então, a situação 2, ok. A situação 3, é possível? Olha só, eu tenho aqui a seguinte situação. Se eu fizer de 3 em 3, o que vai acontecer? 3 vezes 18 vai dar 54 alunos. E o meu montante de alunos são quanto? 69. Então, aqui não vai dar certo. Mas, professora, e esses lugares que ficaram sobrando de azul? Como que vai acontecer? Qual é o critério que eu tenho? O critério tem que ser de 3 em 3. Então, ele não abarca. Conclui-se que no Cinema 3 não será possível atender às condições que a gente já tem o croquis. Legal? Gostaram da atividade? Era uma atividade para a gente construir um pensamento aqui. Agora, vamos lá. Efetue as divisões, observe e assinale a alternativa correta. Então, eu coloquei ali para vocês a quadrícula com 36 quadradinhos. Então, lá eu tenho um retângulo com 36 quadradinhos. Você vai pensar, 36 divididos por 2 é uma divisão exata ou não exata? Nesse momento, eu quero que você relembre a divisão. Lembra quando a gente ensinou a divisão? A divisão era exata quando o resto é 0. E se não for exata, a divisão é resto diferente de 0. Então, eu tenho 3 situações. 36 divididos por 2, 36 divididos por 3 e 36 divididos por 4. Vou deixar com vocês agora. Tempo para vocês pensarem e responderem, ok?
Ok, eu creio que vocês já acertaram e já sabem a resposta. Divisão exata, resto zero. Divisão não exata, resto diferente de zero. Então, vamos lá. Para a questão de 36 divididos por 2, eu tenho aqui divisão exata? Sim, né? Você fez que 36 divididos por 2, você encontrou 18 aí, não encontrou? Olha só, e você viu que o resto deu zero. Então, 36 é divisível por 2. Vamos começar a pensar. Pois 36 é múltiplo de 2. Se eu for de 2 em 2, eu chego em 36? Chega, né? 2, 4, 6, 8, 10 e vai nessa crescente. Agora, 36 foi divisível por 3? Você conseguiu? Deu resto zero? Deu, né? Deu resto zero. Então, ele é uma divisão exata. Conclui-se que 36 é divisível por 3, pois 36 é múltiplo de 3. Na mesma crescente que a primeira, eu posso ir de 3 em 3 e eu chego em 36. Vou acumulando na tabuada, 3, 6, 9 e assim por diante. Agora, 36 é divisível por 4? 36 divididos por 4 é possível? Sim, foi. Resto zero. Então, 36 é divisível por 4. Bem importante esse depois da vírgula aqui. Pois 36 é múltiplo de 4. Também pensando de 4 em 4. Lembra da tabuada? 4, 8, 12. Então, ele vai chegar no momento de 36. É assim que a gente tem que pensar quando a gente pensa em múltiplo, de tantos em tantos. Ok? Vamos seguir? Agora, efetue as divisões, observe e assinale a alternativa correta. Aqui é do mesmo jeito, você vai prosseguir da mesma forma, ok? Tempo para vocês pensarem.
Olá, voltando, eu acho que vocês também acertaram novamente. Olha as 3 situações. Lembraram que a divisibilidade ela está atrelada aos múltiplos. E os múltiplos estão atrelados de tantos em tantos. Então, por exemplo, aqui, eu vou pensar de quantos em quantos? De 5 em 5. E eu vou perceber, ou não vai dar certo, se desse de 5 em 5 eu chego no 36. Então, é esse desenvolvimento nesse momento que nós precisamos, ok? Partimos então para a nossa correção? Resto diferente de zero. Olha só, 36 divididos por 5. Se eu for contar de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, será que eu chego em 36? Não, né? Não deu certo. Teve resto aí. Se teve resto, o número não é uma divisão exata. Lembrando bem que 36 não é divisível por 5, pois 36 não é múltiplo de 5. Lembra lá do 5 em 5. Vamos para o próximo. 36 divididos por 7. 36 é divisível por 7? Vamos ver? Sobrou resto. Se sobrou resto, é uma divisão que não é exata. Então, o que eu vou concluir? Que 36 não é divisível por 7, pois 36 não é múltiplo de 7. Ou seja, se eu for contando de 7 em 7, eu não consigo achar o 36. Por isso é o resto, por isso que sobra o resto. Agora, para o próximo, eu tenho aqui o 36 divididos por 8. Também não deu certo. Por quê? Porque se eu contar de 8 em 8, eu não consigo chegar em 36. Então, 36 não é divisível por 8, pois 36 não é múltiplo de 8. Viram lá? Então, nesse momento aqui, eu preciso estar percebendo a tabuada. Ela está intimamente, a divisibilidade está intimamente ligada à tabuada, de tanto em tanto. Só vai ser uma divisão exata se o resto for 0. O número só vai ser divisível por outro se o resto for 0. Tá vendo as condicionais? Por isso aquela importância da condicional. Seguimos então. Desafio 1. Esse vocês vão copiar agora, vamos copiar e pensar. Toda vez que eu precisar determinar se um número é divisível por outro, vou precisar efetuar a divisão para verificar se é exata ou não? Vamos pensar. Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Observe os produtos encontrados nas tabuadas e encontre um padrão. Tempo para você pensar. Copia.
Copiar? Isso aí. Veja bem, eu coloquei uma dica aqui embaixo para vocês. Observe os produtos encontrados nas tabuadas e encontre um padrão. Na matemática, nós chamamos isso de investigação matemática. Essa é uma condicional interessante, porque a gente vai ter que descobrir o padrão. Esse aí está o insight da matemática. Então, olha só, esse é o desafio 1. Toda vez que eu determinar, então você vai pensar, vai ficar desafiador para você. O desafio 2, vamos lá, tente encontrar o resto. Também vocês vão copiar agora. Faça essa divisão em uma calculadora e o desafio é encontrar o resto. Lembra que a gente está trabalhando e batendo na tecla do resto, desde a divisão. Se eu dividir 61 por 5, se eu bater na calculadora 61 divididos por 5, eu vou encontrar 12,2. Já dei aí uma dica para vocês. Mas o que significa esse vírgula 2? Já não é um número inteiro, né? E como faríamos para encontrar um número natural que equivale ao resto da divisão? Vamos relembrar da nossa relação. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tempo para vocês copiarem aí. Retomando, copiar. Olha só, o desafio 2 é bem interessante. Ele parou com a regra dos números naturais, mas nós vamos voltar. É para a gente trabalhar com outro tipo de número também, ok? Nesse momento, eu quero que vocês se preparem. Por quê? Antes de fechar a aula aqui, para a próxima aula, eu preciso que você traga a sua calculadora. Já deixe no ladinho a calculadora, ok? O que aprendemos nessa aula? Um número é divisível por outro
quando a divisão é exata. Então, quando o resto da divisão for 0, nós teremos divisão exata. E múltiplos é aquela questão, se o número se enquadra ou não. Posso utilizar de tantos em tantos e verificar se aquele número cabe ou não. Ok? Eu te aguardo na próxima aula com a calculadora e seu material, ok? Hashtag fica a dica. Um bom estudo a vocês. Tchau, tchau.